Glória a Deus. Tá. Foi na cruz, quão grande és tu? A gente vai cantar então, foi na cruz. Bendito seja o Cordeiro, né, que é aquele lá do mais que a neve. Tá. Olha, como é que vai os versos? Ah, tá. Glória a Deus. Então, a gente começa com quão grande és tu? Algo mais que a neve, ok. Eu não sei como é que é o ritmo dos versos, sabe? A gente pode só fazer o coro? Algo mais que a neve. E disso a gente vai entrar qual? Tá. Esses versos, não sei se eu sei o ritmo de cantar, sabe? Então vamos fazer só os coros dos três, pode ser? Tá bom, vamos lá. Foi na cruz. Sim, pode ser. De um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu estou cantando correto? Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E daqui a gente vai para algo mais que a neve. Tá bom. Ei, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais salvo que a neve serei. A gente vai cantar 2, 3 vezes, depois quão grande és tu, né? E eu, quão grande és tu, acho que eu consigo os versos. Então Não, mas pode ficar naquele tom. Isso. Então minha alma canta. Acho que não. Tá bom. Minha alma canta. Não, mas tá, porque assim a minha voz não tá atingindo bons. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha glória a Deus. E a alma canta-te, Senhor. Tá, pode ser então, né? És tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Sim, pode ser.
mais que a neve. Então assim, né? Então, tá bom. Tá bom. Tá bom, então, vamos começar. Desculpa. Meu Deus, desculpa, não... Está sem cantar, sem Jonas, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Só Jesus na causa, amém? Glória a Deus, vamos esperar um pouquinho, né? Aleluia, glória a Deus. Foi na cruz, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois, alvo mais que a neve. Aí eu vou usar o sol. E depois, sim. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus, sejam bem-vindos aqui na nossa transmissão. Estamos muito felizes para estar mais uma vez aqui na IPUB São Paulo, aqui na Moca. Mais uma vez, a primeira vez de abrir as nossas portas desde essa pandemia. Queremos convidar vocês aqui, estamos sempre começando agora, às 10 horas de manhã nos domingos e também nas quinta-feira, um estudo da palavra às 19 horas e 30 minutos, sempre às quinta-feira. Queremos que vocês sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo nesse culto. Estamos aqui todo vapor, correria, né, para poder colocar essas coisas mais uma vez a engrenar, né? Mas estamos aqui na presença de Deus e isso que nós cremos, é isso que nós confiamos, é que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Eu estou sentindo particularmente a falta da minha esposa, né? Que sempre me ajude, mas ela ainda está nesse repouso, né, de maternidade e tudo mais. Então, sou eu que vou estar cantando, o irmão Adriano, graças a Deus pela vida dele, que está nos ajudando e nesta manhã, e nesse culto abençoado. Que Deus sempre continue abençoando vocês e as suas vidas. E aqui no live stream também você pode deixar os seus comentários, pode deixar os seus pedidos de oração, como sempre, em que nós queremos fazer e levantar esse pedido de oração diante do Senhor, amém? Então vamos orar, mas antes que nós começarmos esse culto de louvor e depois da palavra de Deus, e vamos orar, aonde você está também, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, obrigado por este momento junto, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia abençoado na Tua presença, Senhor Jesus. Obrigado que nós podemos abrir essa igreja, que nós podemos, Senhor, ser uma luz para essa cidade. Obrigado pela habilidade de nós estarmos juntos mais uma vez na Sua igreja. Senhor Jesus, nós oremos para todos que estão assistindo, para que o Senhor possa fazer presente entre eles, para que o Senhor possa entrar cada lar, cada casa, o apartamento, aonde que for, para que as pessoas que estão assistindo podem sentir a Tua presença e a Tua glória de uma maneira sobrenatural, Senhor Jesus. Nós viemos aqui, estamos reunidos no Teu nome, Senhor Jesus, para que o Senhor possa fazer algo que só o Senhor pode fazer em nossas vidas, Senhor Jesus. Derrama a Tua presença, derrama a Tua glória, perdoe nossos pecados, lave as nossas vidas, Senhor Jesus, limpe nós de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoe todos que estão aqui presencial e também a todos que vão estar assistindo esse live, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, então vamos começar nesta culto aqui, em nome de Jesus. Algo mais que neve, né? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, te amamos, Senhor Jesus. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Cante conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Oh, limpa-me, Senhor Jesus, se esse sangue lavado,
Jesus. Vamos deixar que Ele limpe nossas vidas, que Ele purifique nós de todo mal. Aonde você estiver, fala para Ele: Senhor Jesus, eis-me aqui, a minha vida, a minha alma. Oh Senhor Jesus, eu quero deixar as coisas no passado, eu quero correr seguindo a Tua vontade, seguindo o Teu Espírito, Senhor Jesus, segundo a Tua palavra, Senhor Jesus, que é viva e eficaz para a minha vida. Oh Senhor Jesus, me ajude nesta manhã, me ajude a minha família, limpe nós, Senhor Jesus, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve que nós lavamos no Seu sangue, Senhor, que nós purificamos de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi na cruz. Glória a Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Pode ver isso. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Pensa sobre o cruz de Calvário, sobre o sacrifício que Ele fez. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia. Foi ali pela fé que meus sonhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Foi no cruz de Calvário que o Senhor Jesus, Ele levou os nossos pecados. Foi ali que nossos olhos abriu, como sacrifício que o nosso Senhor fez para nós, para você e para mim. Nós não podemos esquecer do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez para você e fez para mim, para a nossa salvação. Vamos cantar mais uma vez. Foi na cruz. Glória a Jesus, aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, que nós podemos estar na Sua presença, que nós podemos estar na Sua luz, que nós podemos estar, Senhor Jesus, cada vez mais próximos da Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus. Deus, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Às vezes basta a gente contemplar a grandeza de Deus, porque quando a gente começa a contemplar a grandeza de Deus, nós podemos começar a ver como que os nossos problemas, como as nossas situações e tudo que nós passamos são poucos e são pequenos diante da grandeza de Deus. E é isso que nós queremos cantar agora. Quão grande és Tu, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul, estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Glória a Deus. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Canta com Ele. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és
Deus, nesse momento, que você possa sentir a presença do Altíssimo Deus na sua vida. Oh, Senhor Jesus, Tu és grande, Tu és glorioso, Senhor. Bendito seja Teu nome nesse lugar. Oh, enche esse lugar com a Tua presença, meu Deus. Isso, onde você estiver, feche seus olhos. Oh, minha alma canta a Ti, Senhor. Canta com sua voz, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Aleluia, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Glória a Deus. Bendito seja Teu nome nesse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, mais uma vez, se vocês tiverem pedido de oração, coloque aqui nos comentários também. Nós queremos orar por vocês. E nessa manhã eu quero agradecer muito ao irmão Adriano por me ajudar. Como diz, eu estou sentindo muita falta da minha esposa, estar em casa cuidando do nosso filho. Quero também agradecer a todos por desejaram felicitações para nós através do nascimento do nosso filho. Nós somos muito abençoados, porém cansados, mas muito abençoados em nome de Jesus. Amém? Então nós queremos já entrar na palavra de Deus, onde você estiver. Eu venho fazendo essa lição sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos, e eu queria dar uma continuidade com isso, em nome de Jesus, para que nós possamos entender o que é o fim dos tempos, em que também a gente não está ainda lá, né? Porque hoje tem muitas pessoas, eu chamo às vezes profetas de YouTube, né? Que gostam de fazer qualquer coisa em muita politicagem, muita coisa sensacionalista, mas nós não estamos ainda nesta fase, ainda estamos aproximando. O mundo está gemendo cada vez mais, como uma mulher de parto, como Romanos nos diz, em que nós estamos cada vez mais se aproximando esse dia do Senhor. Então, cada vez que nós aproximamos esse dia do Senhor, nós devemos estar orando que venha o Teu reino e faça a Sua vontade aqui na terra como é no céu. Amém? Quando a gente pede para que o Seu reino venha, nós estamos literalmente dizendo que nós estamos esperando o reino milênio, nós estamos esperando a volta de Cristo. Infelizmente, tem muita gente que está esperando o anticristo, muita gente que está esperando também todas essas tribulações, mas nós não estamos esperando nada disso, nós estamos esperando o Senhor Jesus Cristo. Venha até essa terra, sarar essa terra, renovar essa terra e estabelecer o seu reino em justiça e em verdade aqui. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Então, eu quero que nós agora vamos para o livro de Ezequiel. Eu quero falar sobre máscara nesta manhã, também usando Apocalipse. Nós vamos estar falando em Apocalipse capítulos 9 e 10, talvez até o capítulo 11, se nós dermos tempo. Eu não quero tomar muito tempo, mas Ezequiel capítulo 28, glória a Deus. E sempre que vocês tiverem comentários sobre alguma coisa, manda aqui embaixo para nós. Se você quer mais informações sobre os nossos cultos e tudo mais, e a gente vai estar entrando em contato com vocês. Se você quer um estudo bíblico, até queremos falar com vocês. Amém? Então vamos falar em Ezequiel 28 e versos 13. E a palavra diz, e está falando sobre o próprio Satanás, Lúcifer. Ele diz assim, porque nessa profecia de Ezequiel 28, ele está profetizando contra o rei de Tiro, né, que é um país que é no Líbano atual. Mas, de repente, nessa profecia, o profeta começa a profetizar não somente contra o rei de Tiro, mas também ele faz ilusão com o próprio Satanás. E ele diz, estivestes, o Satanás, no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix,
o cristolina, o berílio, né? O jaspe, a safira, a granada e todas essas coisas, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. É bom lembrar que o Satanás é criado. Uma criação nunca supera o Criador, lembra disso? A criação é sempre sujeito ao Criador. Amém? E ele diz no verso 14 de Ezequiel 28, eu te coloquei como o querubim da guarda, e estivesse sobre o monte santo de Deus, andastes nos meios das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, e o teu coração se encheu de violência, e eu pecastes pelo que te lancei, profanando fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, né? Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para te contemplam. Então, Deus está falando através do Apocalipse. Assim, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse não é a revelação do Satanás, não é um livro que causa medo. Não, o Apocalipse é um livro que mostra o desfecho do reino, assim, minúsculo, com R minúsculo, reino de Satanás. Como o Senhor vai desmontar e desfazer tudo que o Satanás vem fazendo e corrompendo através do seu tempo. E ele diz que em Ezequiel que eras formosas em tudo, e eu achei em você iniquidade por causa da sua formosura. Ele era o querubim, ele protegia a glória de Deus. Ele era luz, ele era formosa, ele dava música, né? E também era formosa. Interessante que nós podemos ver o Satanás, ele age através da nossa cultura, e nessas coisas, em formosura, em beleza. Ele age através da beleza, através da música e também através da soberba. Por isso, nós não podemos deixar de entrar na nossa igreja desobediência e soberba e pessoas arrogantes, porque isso é em si o pecado do próprio Satanás. Mas nessa lição eu quero falar sobre como, em Apocalipse, Deus vai desmascarando, né? Isso é uma palavra, ele vai tirando a máscara, né, que está sobre a cara de Satanás, o mundo, e nós podemos ver realmente como ele é na sua influência aqui na terra. Amém? Então, no capítulo 9 de Apocalipse, capítulo 9, nós podemos ver agora, no capítulo 9, a quinta trompeta que tocar. Lembre que nós começamos falando sobre as igrejas na Ásia, e como nós acreditamos em um arrebatamento que é antes da tribulação, porém existiria uma igreja de Laodiceia. Eu acredito que nós estamos vivendo na época da igreja de Filadélfia, que é uma porta aberta, que ninguém abre, ninguém fecha, e que essa igreja de Filadélfia tem domínio sobre os reinos espirituais. E nós estamos nesta época agora, né? Mas que logo em seguida a última igreja do Apocalipse é a igreja de Laodiceia. É uma igreja morna, que nem é quente nem fria, e o Senhor vai vomitar da sua boca. E essa igreja, ele diz, compra de mim ouro refinado em fogo, lave seus vestes. E nós podemos ver que, vamos dizer, a igreja no Apocalipse é uma igreja que vai ter que comprar, vamos dizer, a sua salvação através da perseguição. Ou seja, lavar os seus próprios vestes no seu próprio sangue. Então, em capítulo 8, a gente estava falando sobre esse sétimo selo, e quando o anjo está aproximando com o sétimo selo, né? Ele está diante do altar, o incensário de ouro, com todos que representam as orações de todos os santos, e ele derrama isso como azeite, como algo que foi preparado, e aí sai uma fumaça, ou seja,
que agora as orações e que nós oremos aqui na terra, que venha o teu reino, venha, Senhor Jesus, Maranata, venha a hora, Senhor Jesus. Agora o anjo está derramando isso, essas orações no altar de incenso, que representa orações, estão realmente dizendo que agora é o final. E no 7º selo existe mais 7 trompetas, né? E a primeira trompeta, nós podemos ver que eles começam a tocar, e eles afeitam todos os árvores, eles queimam 1/3 das árvores, eles queimam também a erva verde, o outro tocou, a segunda tocou, e um monte caiu no mar, tornou o mar em sangue, matou 1/3 dos peixes e também 1/3 dos navios que estavam. Isso provavelmente é um asteroide que bate na Terra, que bate não na Terra, mas na água, e isso vai criando o quê? Destruindo todos esses animais marinheiros do mar e também dos navios. O 3º trompeta tocou e de repente caiu como uma estrela e caiu sobre os rios e as fontes de água. E agora 1/3 da água não é mais potável aqui na terra. Então tudo isso que está acontecendo para afligir o quê? A terra e a sua natureza. Mas de repente a 5ª trompeta que caiu é uma estrela que caiu e foi dado a chave do poço do abismo. Isso refere a um ser, alguém foi dado esse chave do poço de abismo. Refere-se a um ser, provavelmente Satanás. Mas é um anjo que abre para que acontece depois o que vai acontecer. Lembra que em capítulo 8, termina dizendo que um anjo começa a sobrevoar, ele começa a sobrevoar dizendo, no final de 8, 3 ais, ai, ai, ai. E nós estamos entrando agora no Apocalipse, nessa época de 3 ais, né? E saiu dessa terra, a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 9, e verso 1, o 5º anjo tocou a sua trompeta, e vi uma estrela que do céu cairá sobre a terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dados poder, como o que tem os escorpiões da terra. Então nós estamos vendo o que de repente o anjo ele vai abrir, e agora, por exemplo, aqui na terra, o Satanás é limitado, né? Esse é o seu reino aqui agora, porque ele reina em pecado e decepção e engano. Mas agora eles não estão mais limitados. É como se fosse o anjo vai entrar lá com chave, ele abriu o abismo e saiu fumaça, pensa num vulcão, uma coisa mais assim, louca que você já viu, e saiu essa fumaça, escureceram o sol, e agora nós temos essa história de gafanhotos. É bom lembrar que isso é o que acontece no final dos tempos, porque agora, o Satanás, lembra, em Ezequiel 28, ele sempre disfarçava como um anjo de luz. E Paulo escreveu, não se engane se alguém pregar o outro evangelho, se for mesmo um anjo de luz, ele diz. Quando ele diz um anjo de luz, ele está referindo ao próprio Satanás, que às vezes tenta influenciar até religião, música, cultura, porque ele está atrás dessa máscara. Então, quando nós estamos vendo no Apocalipse essas imagens fortes e esses acontecimentos que parecem ser tão escuros, é porque Deus está tirando a máscara do Satanás e as suas obras, que se disfarça como o bem, mas que não é o bem. Entendeu? Então nós temos agora essa braveza, essa realidade da obra de Satanás. Em verso 3, nós temos essas fumaças que saiam e gafanhotos sobre a terra. E foram dados para eles poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito para que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua fronte o selo de Deus. Nós temos que pensar e saber que esses gafanhotos não são gafanhotos de verdade. Provavelmente o João está vendo máquinas de guerra,
Ou ele está vendo seres assim, espíritos demoníacos que estão sendo lançados sobre a terra. Porque os gafanhotos, normalmente, eles não machucam pessoas. E também, esses gafanhotos, eles têm o líder que também os gafanhotos não têm. Esses gafanhotos são demônios que são lançados sobre a terra para fazer a sua influência e afligir as pessoas. Ou até como João talvez estava vendo, se você olhar para um gafanhoto, até parece uma máquina de guerra. Talvez ele estava vendo uma máquina de guerra que é de guerra moderna. Como nós temos tanques, como que nós temos aviões, essas coisas que afligem as terras, né, em guerras. E lembra que as profecias de Joel, que dizem sobre como virá o final em Joel, ele sempre fala também de uma invasão de gafanhotos. Gafanhotos no Velho Testamento era o pior pesadelo do Velho Testamento. Eles tiravam toda a verde, toda safra, tudo que estava na terra, até os homens perecerem. Mas aqui eles não estão mandados em tirar da terra a erva e a verde ou a árvore, não. Que normalmente eles fazem, mas eles estão mandados em machucar as pessoas. Eles têm poder como escorpiões, esses demônios, e eles vão machucar as pessoas de tal maneira que as pessoas vão desejar, por 5 meses, eles vão machucar as pessoas, que eles vão desejar morrer para fugir dessa aflição. Então você tem que pensar como é para passar essa calamidade, né? Em 2 Timóteo 2, e capítulo 19, a Bíblia diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confesse o nome do Senhor. Então, aqueles que serão afligidos são aqueles que não têm o selo na fronte, o selo de Deus sobre eles. E são dados 5 meses para que eles agirem nessa instância. Em versos 7 até 11 de Apocalipse capítulo 9, diz: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como osso de mulher, e os dentes como osso de leão. Tinham couraços como couraços de ferro, e o som das suas asas eram como um barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, um anjo do abismo, cujo nome era, em hebraico era Abadão, e em grego Apulim. Então, em verso 2, está falando sobre essa calamidade que vai entrar, que essa foi a primeira calamidade, o primeiro ai que está passando. Lembre que hoje o Satanás ele tem restrição e com seus demônios. E você agora, você não vai ser possuído pelo poder demoníaco se você não convidar o poder demoníaco. Tá? O diabo ele vai influenciando a cultura, ele vai influenciando até religião, ele vai influenciando beleza, imagem, ele sempre trabalhava atrás dessas coisas. Mas você tem que convidar ele a habitar em você, como você convida também o Espírito Santo a habitar em você. Mas agora a máscara caiu, e nós podemos ver essas influências demoníacas, que nós, às vezes, aqui na terra, muitos na igreja, brincam com essas coisas e ficam pensando e dando lugar para essas coisas de entretenimento, de poder de Satanás entrar na sua casa. Agora, essa máscara cair e nós podemos ver realmente como parecem. É como você já viu um filme, alguma coisa, e logo no início do filme você vai entrar em conhecimento de um caráter, né, de uma personagem. E essa personagem parece bonzinho, né? Essa personagem parece que nunca machucaria ninguém, mas de repente alguém foi perdido e foi achado morto. E eles estão correndo atrás de achar quem era quem fez aquilo. E você nunca pensava que era aquela personagem no início, porque aquela personagem no início parecia tão bonzinho, não parecia que machucaria ninguém, mas era ele. Então nós podemos ver desde o Gênesis, o início da história,
esse personagem que era o serpente no Jardim de Éden, que trabalha através do engano. Lembre, não é de você vai servir o Satanás através da igreja de Satanás, uma coisa óbvia, não. Ele não trabalha assim. Ele trabalha atrás das cenas, ele trabalha para não se disfarçar. Mas em Ezequiel, ele diz, você era formosa, você andava em pedras afogantes, você andava na glória de Deus, você era um querubim que protegia a glória de Deus, mas ele diz, mas foi achado em você iniquidade quando seu coração se levantava sobremaneira. E agora lancei-te diante da terra para que os reis te contemplem. Isso é para dizer que agora nós vamos ver realmente quem é ele. Temos que lembrar, gente, sobre esses gafanhotos. Isso representa o poder demoníaco sendo lançado na terra sem limite de Deus. Ou seja, um anjo, ele abre a porta daquela célula e ele deixa esses seres demoníacos entrarem e fazerem tudo o que eles querem fazer. Isso vai ser horrível. Mas hoje em dia existe um conflito celestial. Existe um conflito entre anjos e demônios, sobre influência de bairros e cidades e de terra. E nós temos que lembrar, se nós oremos, o mais que eles vão ganhar. Lembra Daniel, em Daniel capítulo 12, né? Ele vai orar a Deus, e demorou 40 dias para que o anjo Gabriel chegasse para ele. Ele diz, por que demorou tanto tempo? Ele diz, porque quando você começava a orar, o príncipe de Pérsia entrava em conflito comigo. Isso não era para dizer que o príncipe atual, físico, não. Isso era um espírito demoníaco que estava entrando em conflito. Gente, nós precisamos ganhar as batalhas através de oração e jejum. Se nós oremos pouco, vamos ter pouca resultado e pouco domínio. Mas o mais que nós oremos, nós estamos dando força aos anjos que estão batalhando ao nosso favor. Lembra em Efésios capítulo 6 e 12, diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo, das trevas, e contra forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Ele diz, Paulo está escrevendo em Efésios, lembre-se a sua igreja, quando você entrar em conflito contra os fariseus, quando você entrar em conflito contra os idólatras, não é contra eles que você está brigando, é contra os principados e os potestades dessa terra que estão batalhando em lugares celestiais. Temos que lembrar, quando nós encontramos com pessoa que é viciado em droga, não é contra essa pessoa que nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra o espírito maligno que estará amarrando ele. Mas a nossa igreja, essa igreja de Filadélfia, tem poder com Deus para derrubar principados e potestades. Em 2 Coríntios capítulo 10, 3 até 5, diz, as armas da nossa milícia, com qual nós lutamos, não são humanas. Ao contrário, são poderosos em Deus para destruir as fortalezas. Pois, embora que vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. Temos que lembrar que nós estamos brigando, lutando batalhas espirituais. Eu quero dizer para vocês, nesta manhã, nós precisamos batalhar essa batalha espiritual. Nós precisamos ganhar essa batalha espiritual. Aqui em São Paulo existe um reino de Satanás que cada vez mais está ficando forte. Mas será que existe uma igreja aqui na Moca? Será que existe alguns irmãos e irmãs que podem ajudar conosco para orar, para que o inimigo seja amarrado e para que o reino de Deus, para que a luz do Evangelho resplandece nas corações das pessoas? Se nós não oremos, nada vai acontecer. Porque ainda o Satanás é limitado, mas nessa quinta trompeta, ele vai ser lançado fora do abismo. E agora vai afligir o que ele vai afligir. A sexta trompeta, nós podemos achar em Apocalipse capítulo 9, versos 3 até 15. São 4 anjos presos no rio Eufrates. Eu acredito que esses anjos não são anjos de Deus, são demônios. Porque anjos em nenhum lugar na Bíblia são presos. Mas alguém ele entra nessa sexta trompeta,
e ele solta os 4 anjos que acham presos, né? O anjo solta os outros anjos, demônios, ali para que eles possam matar, né, 1/3 da humanidade. Então, nesse 4º selo, lembra, o 4º selo matou 1/4 da população humana. Nós temos 8 bilhões de pessoas. Agora, depois de 1/4 passou, temos 6 bilhões de pessoas aqui na Terra. Mas agora, nesse 5º trompeta, 1/3 dessa população de 6 bilhões são mortos. Agora nós temos 4 bilhões. Isso para dizer que desde o início do grande tribulação, o mundo já fez de metade. Não tem mais pessoas aqui. Então, e ele diz, em verso 16, o número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades, né? De miríades, pois eu vi o número deles. Isso para dizer que é 2 vezes 10 mil, 10 mil. Ou seja, que o exército que se levanta são mais de 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas que vão se levantar em um exército. É provavelmente que esse exército vem do Oriente, vem de países como China, Índia, onde tem grande população que suporta ter um exército desse tamanho. E esses anjos que são presos nos Eufrates, eles provavelmente vão lutando até o final do Apocalipse, que nós podemos ver eles em Apocalipse capítulo 16 e 12. E talvez essa descrição, João está querendo descrever máquinas de guerra, porque olha, em verso 19, ele diz, porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porque as suas caudas, né, eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com ele elas causavam o dano, né, e disseram que basicamente, né, fogo vai sair, em verso 18, um enxofre que saiu das suas bocas, fogo saíram. Provavelmente está falando, João está vendo máquinas de guerra que são modernos, que vai matar mais 1/3 da população humana. Mas o que eu quero focar em verso 20 e 21? Lembra, os gafanhotos entram e eles começam, os demônios começam a influenciar a terra. E agora você tem um exército de 200 milhões de pessoas que vão matar 1/3 da população humana. Em verso 20 a 21 que diz assim, também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem da prostituição, e nem dos seus furtos. Isso se descreve uma condição humana terrível, uma influência demoníaca que está sobre a terra. E quando falar sobre feitiçarias, a palavra em grego de feitiçaria é farmakeia. Farmakeia é a palavra grega que nós temos de farmácia, ou seja, de pessoas que criam elementos e drogas. Então, quando a gente vê isso, farmakeia está falando, naquela época ainda tinha drogas, pessoas que misturavam elementos para alterar a sua mente e a sua disposição. Então, nós podemos ver essa influência demoníaca que está no mundo, porque ainda as pessoas não arrependem dos seus pecados. Em capítulo 10, nós vimos agora a história do anjo com um pequeno livro. E lembra, capítulo 10 é uma pausa. Nós estamos na 5ª e na 6ª trompeta, mas agora nós temos uma pausa. E nós temos esses trovões, e ele entra lá com esse pequeno livro na sua mão, e pôs sobre a mar, e clamou com grande voz, assim como ruge o leão, e quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, né? Então, nós podemos ver que ele está está falando que agora está entrando outra época de Ai. Em Apocalipse capítulo 10, 5 até 7, um anjo tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, e a terra e tudo o que há nela, e o mar e tudo o que há nela, dizendo, não haverá mais demora,
Mas nós, nos dias em que o 7º anjo estiver a tocar a trompeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou os seus servos, os profetas. Então ele diz que não tem mais demora, que já vai estar finalizando a obra de Deus. Já está finalizando a maneira em que Deus está acabando. Ele está expondo as obras do Satanás e agora nós temos o final que está vindo. Mas quando ele deu para comer esse livro, ele diz que era doce como mel na boca, mas no ventre ficou amargo, né? Então a palavra de Deus diz em Salmos 19, 9 até 10, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro. Do muito ouro puro, são mais doces que o mel, dos que as gotas de favo. Era doce, lembre, João está em exílio. Ele está vivendo a doce palavra de Deus nessa experiência. Mas no mesmo tempo, por causa de Deus, ele está passando um momento amargo. No Apocalipse. Era doce, assim, essas palavras que vêm do Senhor. O final é doce, sim, mas vai ter que passar momentos amargos aqui na terra para realizar esse momento doce. Então, o que a gente tem aqui é lembrar que, como eu falei, através do Apocalipse, Deus está tirando a máscara da natureza do inimigo. Ele está dizendo em Ezequiel, olha, aquele que parece ser bom não é o bom. Tem que passar esses momentos difíceis para que o meu reino se estabeleça sobre a terra. Você era formosa, você parece ser formosa. Olha, o mundo está obsessado. O Brasil, eu acho que gasta 7 vezes mais em produtos de beleza do que quase qualquer outro, assim, conforme a sua renda, do que outros países gastam. Porque o inimigo sempre estará atrás dessas coisas. Olha, você deve parecer bonito. Sim, a gente não está falando disso. Mas estou falando que uma cultura que é obsessada de lascívio, de beleza, do exterior e de soberba. Essas são coisas que se referem ao inimigo, né? O inimigo também se influencia através da música. Ele era o líder de música. E ele usa a música para dominar nas pessoas e para influenciar eles a fazer parte do seu propósito. E lembre como aquele personagem numa história que parece ser bom no início, mas quando nós descobrimos como que ele era, nós podemos ver que, olha, ele não era bom assim. O que você menos esperava era que essa pessoa era o ruim. Mas quando nós pedimos para o reino de Deus vem, assim na terra como é no céu, temos que lembrar que já foi feito no céu a vontade de Deus. Deus, ele reina desde o céu. Ele tem o controle, ele é o Deus poderoso, soberano. Ele reina no céu. Mas quando a gente diz, venha o seu reino e faça a sua vontade aqui na terra como é no céu, temos que lembrar que já está feito no céu. E se nós pedimos para que ele reinar no céu, estamos pedindo para que ele desse para nós liberdade e domínio espiritual para agir a sua vontade. A sua vontade de Deus tem que ser feito aqui na terra. A vontade de Deus tem que ser feito antes de ser feito numa cidade como São Paulo. A vontade de Deus tem que ser feito na sua vida e na vida da sua família. Não é a vontade de Deus para as pessoas que são redimidos pelo sangue, que são batizados no nome de Jesus, que são cheios da presença dele e vivem embaixo de uma opressão demoníaca. De novo, não estou dizendo que você é possuído de um poder demoníaco, não. Mas é possível você não ser possuído de um poder demoníaco e você viver embaixo de um poder demoníaco. Isso é possível. Temos que pedir que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu, porque muitas vezes a vontade do diabo está sendo feita. Cada vez que um viciado morre, a vontade de Satanás está sendo feita. Cada vez que uma pessoa morre sem arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus, a vontade de Satanás está sendo feita.
nós temos que pedir que a sua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. O reino de Deus se reina em justiça, em amor, em bondade. O reino de Deus se reina nessas coisas. Mas o reino de Satanás, em João 8, e capítulo 44, diz que ele reina em engano, ele reina em mentira. E pois ele é um pai da mentira. O primeiro pecado no jardim de Éden foi um engano, foi mentira. Lembra o Satanás, ele não parecia para Eva tão ruim assim. Para nós ele parece ruim, mas para ela naquele momento não parecia tão ruim. Pois ele estava falando algo suave que parecia ser verdade, mas que era uma mentira, era uma coisa que condenava. E o que acontece na sua vida é que parece ser suave, parece ser uma coisa que nem vai fazer muito mal, que nem vai fazer tão ruim assim, que Deus não vai me condenar. E o Satanás, ele vai fazendo isso, mentira, tão suave que parece ser verdade. Ele diz, você vai saber entre o mal e o ruim. Olha, não vai ser ruim assim. O diabo, não, você vai poder ver como Deus, você vai poder distinguir entre o bem e o mal. Lembra, o Satanás, ele não tem poder de criação. Porque em Ezequiel diz que ele era um ser criado. Ele não tem o poder de criação. Ele só tem o poder de estragar o que já foi criado. Vou repetir mais uma vez. Ele só tem o poder de estragar o que já foi criado. Quando você nasceu, como Jeremias, antes de eu nascer, o Senhor me conhecia, me chamou, me ordenou, me pôs sobre as nações. Ótimo. Agora o Satanás não pode fazer isso. Ele não pode chamar uma pessoa desde o ventre. Ele não pode chamar um recém-nascido e dizer, mas ele vai ser dedicado a mim. Não, isso não. Quem determina e dá vida é o próprio Deus. É só Deus. Então o que o Satanás vem fazendo? No primeiro momento que ele pode, nesse recém-nascido, ele vai tentar influenciar alguém para machucar aquela criança. No primeiro momento que ele pode. No primeiro momento que ele pode a sua vida, quando virar o adolescente, ele vai influenciando uma pessoa, influenciado por sua própria carne, para fazer algo com essa criança, com essa adolescente, que vai causando danos. E assim o reino de Satanás vai promovendo e vai expandindo. Lembra, ele não tem o poder de criar. Ele não criou nenhum ser humano. Fez criação de nada. Ele apenas estraga o que foi criado. Adão e Eva foram criados em paraíso perfeito, maravilhoso na presença de Deus. E entrou serpente, e as pessoas perguntam, por que o serpente estava ali, se era tão perfeito e tal? Porque Deus, Ele não obriga você a servir Ele. Ele quer que você serve Ele com livre arbítrio, que você serve Ele com o seu coração e com a sua alma, porque você amar Ele. Ele não força ninguém, Ele não escraviza as pessoas. Quem escraviza as pessoas são os próprios Satanás. Pergunte aqui em São Paulo, pontos de prostituição. Será que essas pessoas estão gostando de fazer isso? Não. São escravizados pelo poder de Satanás. Pergunte para uma pessoa viciada na rua. Você está gostando disso? Beleza? Não, escravizaram ele. Porque o poder de Satanás é isso. Estragar a vida que já foi feita. Em algum momento é prostituto, em algum momento é viciado, em algum momento é adúltero. O cara que comete homicídio, o estrupador, eram pessoas que Deus criava, mas entrava o inimigo para estragar esta criação. Quero falar nesta manhã, se você é o pai de casa, se você é a mãe de casa, não deixe o inimigo estragar a criação dos seus filhos. Não deixe, pelo amor de Deus, que os seus filhos voltem para os seus quartos com o celular na mão, e você acha que você está fiscalizando tudo isso? Não, você não está fiscalizando. Olha, o seu jovem é muito mais esperto que você na tecnologia. Se você é um pai, você tem que colocar limite. Por quê? Porque se você abrir qualquer brecha, vai entrar o inimigo para estragar a vida. Porque é isso que ele quer fazer, escravizar as pessoas. Eu já conheço pessoas que são filhos e filhos de pastores, que de repente um cara mandou, manda foto, manda isso para mim, manda aquilo para mim.
E a menina caiu numa armadilha do inimigo. Através, o quê? Tem uma brecha aberta. Nós não podemos ter brechas abertas. Quando Neemias está construindo o muro de Jerusalém, antes que ele colocava o portão de Jerusalém, ele mandava os obreiros fecharem as brechas da cidade. Porque ele diz, o inimigo não vai ser tão óbvio assim de entrar pela porta de frente. O inimigo não vai ser tão óbvio assim para converter você a ser um crente do diabo. Não. Ele não é assim. Ele trabalha no engano. Ele é um anjo de luz que engana as pessoas. Ele mente com uma suaveza, tão liso, né? Uma lisonjeira, que ele até parece ser verdadeiro, mas ele está querendo escravizar. O Neemias falou, nós temos que fechar as brechas da cidade, porque senão vai entrar o inimigo pelo fundo, e pelo ponto que a gente não está esperando. Ele está atrás das cenas, lembre, Caim e Abel. Abel oferecia um sacrifício que foi aceito diante do Senhor, mas Caim não. Mas Caim não foi condenado. Não foi condenado. Ele podia arrepender, ele podia aproximar o seu irmão, Abel, e diz, Abel, eu vou trocar para você os seus legumes para que você me desse uma ovelha, porque o Senhor está querendo sangue. Ele não foi condenado pelo erro, não. E também você não foi condenado pelo erro. Mas o que aconteceu? Satanás veio ali e falou, olha só, Deus está bravo com você, hein? Fez o Caim pensar que o jeito de ele ganhar era matar o seu próprio irmão, do que consertar com Deus. E às vezes pessoas entram em pecado e eles acham a única maneira de consertar é sair da igreja. É de abrir a mão das coisas e dizer, basta, não tem mais eu como ficar por aqui. Não. Lembre que atrás dessas cenas existe o Satanás trabalhando. Também no Gênesis a gente vê a história de Nimrod. Nimrod era um líder humano, era grande com Deus, a Bíblia diz. Um caçador grande, um líder natural. Ele ofereceu salvação com esforço, através do esforço humano. Ele diz, vamos construir o torre, vamos afrontar a sabedoria e conhecimento de Deus, e vamos fazer uma rebelião contra Deus. E agora nós vemos como um líder mundial, que era Nimrod, faz uma rebelião cultural e religioso contra o plano de Deus. E que agora nós estamos vendo como uma pessoa dessa faz a coordenação e cooperação com Satanás contra Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque é isso que vai acontecer no Apocalipse. Vai ficar, e nós damos graças a Deus para todos que estão em poder, que ainda temem o Senhor. Damos graças ao Senhor. Eu não louvo o político, eu louvo Deus. Ponto. Mas eu dou graças ao Senhor pelos poucos políticos que estão ali, ficando na brecha. Porque o que está acontecendo no mundo atual é uma coordenação e cooperação com Satanás contra Deus. Você não me acredita? Por que o aborto, então? Porque lembra, o Satanás não pode criar, ele pode estragar o que foi criado. E se ele pode influenciar os políticos de abrir uma mão com o aborto e morrem milhões e milhões de almas, ele fica feliz porque está sendo estragado a criação de Deus. Nimrod representa uma coordenação com Satanás contra Deus. E agora no Apocalipse, os governos vão alinhar com o propósito de Satanás e contra Deus. Lembra, o Satanás, ele influencia a religião, beleza, imagem, música, cultura e política. Ele influencia essas coisas. Mas lembre, o propósito de Deus em Ezequiel 28, ele diz, era formosa, era um líder de música, sabe que até a Bíblia diz, né, que as gargantas dele era como órgão, né? Quando ele cantava, né, ele podia cantar a música da sua boca. Era uma coisa incrível. Mas ele diz, eu lancei na terra para que todos te contemplam. Ou seja,
para que essa máscara seja tirada. Então, isso que estou querendo fazer nessa manhã é tirar a máscara, para nós pararmos de ter uma convivência com as coisas que separem a gente de Deus. Sabe um fantoche? Aquele fantoche de mão, né? Aí você coloca o fantoche, a pessoa ali atrás desaparece, faz um vozinho, e aí faz com o fantoche, né? Para as crianças. A única coisa verdadeira de uma fantoche é a mão que está atrás do fantoche. A fantoche pode parecer uma coisa tão boba, e até desenho, né? Você vê um desenho, mas você não vê a pessoa atrás do desenho. Você apenas vê o desenho, a imagem. Pensa que o Satanás era tipo assim. No Jardim de Éden, ele era o serpente. No Nimrod, ele era uma coisa. Para Saul, ele era outra coisa. E através da Bíblia, ele influenciava Saul e todos os vilões. Ele influenciava as culturas que adotavam idolatria para ídolos, que até sacrificaram seus filhos em prostituição, estragavam as suas culturas. Ele era o mesmo. Os nomes mudaram. Pode ser o Baal, pode ser os deuses dos babilônicos, pode ser os deuses dos romanos, da Grécia, pode ser a imagem no Brasil, nos Estados Unidos, não importa. O que está atrás do fantoche é a única coisa verdadeira do fantoche. Isso para dizer, o Satanás vem influenciando as pessoas e as culturas e políticas de nomes diferentes, personagens diferentes, vozes diferentes, de maneiras suaves que são diferentes, para que ele possa dominar. Ídolos era uma coisa repugnante diante do Senhor. O ídolo era uma coisa que Deus falava para o Israel, não pode idolatrar. Serve só o Senhor, não serve imagem, não pode ter nada disso, porque ele sabia que isso era uma brecha para que o inimigo entrasse às suas casas e suas culturas. Ele diz, não, você tem que guardar contra os ídolos. Talvez você vai dizer, mas pastor, a gente não tem ídolo, mas aqui temos ídolo sim. Ídolo chamado música, ídolo chamado televisão, ídolos em Netflix. De novo, não são ídolos em que as pessoas vão dobrando, não. Mas porque ele muda o fantoche, mas a mão atrás do fantoche ficou o mesmo. Existe um conflito no mundo espiritual entre o anjo e demônios, que envolve controle sobre as nações, sobre cidades, sobre bairros, sobre famílias e casas. Por isso a Bíblia chama de principados e potestades, porque são governamentais. Eles se governem de uma maneira. E Jesus ele diz, como você vai tirar do homem forte se você não primeiro entrar e amarrar o homem forte? E depois tirar os seus bens. Temos que amarrar o homem forte. O livro de Daniel revela esse conflito quando Miguel vem através de uma resposta de intercessão. O Miguel demorou para chegar lá, não chegou na hora, porque enfrentava uma batalha espiritual que estava alinhado com aquele reino de Pérsia. Também entrava o príncipe de Grécia em Daniel, que Miguel também vai explicando que existe um conflito na Grécia com o príncipe. Ou seja, que um poder demoníaco estava tentando influenciar aquela região. Existe poder demoníaco que está influenciando o Brasil, que está influenciando São Paulo, que está influenciando a Moca e tentando influenciar a sua igreja. Mas nesse momento você tem que desfazer o reino de Satanás. O livro de Apocalipse é tão poderoso porque esse livro, ele faz isso. O livro mostra e tira a máscara e diz, olha, esse ídolo que você chamava de entretenimento, olha como que ele está. Olha que ele está jogado no chão. Olha que ele está derrotado. E o reino de Deus vai se estabelecer aqui na terra. Em Isaías capítulo 14, já estou terminando. Ele diz, como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostravas as nações,
E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade da norte. Eu subirei nas alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, olha, semelhante ao Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo diz que você determina o que está correto e incorreto. Semelhante ao Altíssimo significa que você que determina as coisas. Quando a gente entra e pensa, eu estou correto assim, eu vou fazer isso, isso, aquilo, e não importa que a palavra de Deus diz, olha, você está fazendo semelhante ao Altíssimo, porque não é você que determina as regras, é Deus. Mas ele diz, contudo, levado serás ao céu, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te completarão, considar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos? O que está dizendo? Ao final das coisas a gente vai ver, olha, no final de Apocalipse, quando o poder de Satanás terminar, ali no Armagedão, a Bíblia diz que um anjo, apenas um anjo, não é uma multidão de anjos, um anjo vai pegar o Satanás e vai julgar e colocar ele preso e fechar aquela porta. Significando, como Isaías falou, é este varão que fazia estremecer a terra? A gente estava preocupado com este? Ele não era nada. Porque ele pode parecer um leão ruidora, mas o leão é do tribo de Judá. E é este que vai fazer a vitória. Amém? Vamos se colocar em pé. Aonde você está também, no seu lugar. Vamos terminar em oração. Eu queria orar, eu queria que você entendesse que Deus é por nós. Deus é por nós, sempre. Ele é para você. Ele oferece liberdade, Ele oferece alegria, paz. O que vem oferecendo no mundo é escravidão. O que oferece no mundo é dor, é sofrimento. E o Apocalipse mostra isso. Olha, o Satanás que oferecia você isso, tal, é o gafanhoto que mata até no final metade da população humana. É aquele que faz isso, porque ele não cria nada, ele só estraga ele só quer estragar o que foi criado. Então a minha pergunta é essa: Deus é por nós, mas será que nós estamos por Deus? Deus é sempre por nós, não duvide. Não fique pensando, será que Deus é por mim? Não, Deus é por nós. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós temos que decidir nesse momento que Deus é por nós, mas vamos estar também por Deus. E vamos fazer tudo para mostrar para Ele que, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo na minha casa. Tu és bem-vindo, eu vou fechar as brechas. Eu vou fiscalizar os meus filhos estão assistindo. O que eles estão fazendo com o seu celular. Eu vou perguntar essas coisas, não por ser ruim, não. Eu vou fazer isso porque o Senhor, eu não quero que o inimigo venha estragar a minha família. Eu não quero que ele venha trazer divisão e rachadura na minha família. Mas eu quero que o Senhor abençoe a minha família. Nesse momento, onde você está, decide, toma a decisão. Eu estou por Deus, porque Ele sempre está por mim. Vamos orar onde você está, feche os olhos, se você pode, coloque a mão sobre seus filhos, sobre sua esposa, e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nesse momento, Senhor Jesus, nós pedimos perdão a Ti. Perdoe nossos pecados, lave-nos de todo mal. Senhor Jesus, queremos Te ouvir. Queremos que, Senhor, a Tua presença se resplandece em nossas casas. Senhor Jesus, nós repreendemos o mal, nós repreendemos o inimigo, as obras das trevas que vêm influenciando essa terra. Senhor Jesus, venha o Teu reino e faça a Tua vontade. Aqui na Moca, como é no céu. Aqui no Brás, como é no céu. Aqui em São Paulo, como é no céu. Sabemos que o Senhor reina no céu, e o Senhor está esperando para que nós tomássemos a ação e a atitude
para que o Teu reino venha em nossas vidas. Senhor Jesus, nós sabemos que nós não estamos numa grande tribulação ainda. Nós não estamos ainda passando nesses 7 selos e 7 trompetas e 7 vasos. E nada disso ainda. E o anticristo ainda não foi revelado. Por isso, Senhor Jesus, nós vamos fechar as brechas. Por isso, Senhor Jesus, nós vamos zelar para aquilo que foi dado para nós. Por isso, Senhor Jesus, nós vamos colocar as proteções e as muralhas e coisas para que o inimigo não pode entrar e atrapalhar aquilo que o Senhor ordenou e colocou. Oh, Senhor Jesus, nós te ajudamos nesse momento. Isso, ore aonde você está. Venha o teu reino na minha casa, Senhor. Nós não podemos ter uma mudança verdadeira em São Paulo se nós não tivermos ainda uma mudança em nossas casas. Oh, Senhor Jesus, nós fechamos as brechas. Oh, Senhor Jesus, nós fechamos as coisas que vêm influenciando este mundo e nossas pessoas nas igrejas. Oh, nesse momento, Senhor Jesus, eu declaro a libertação no seu santo nome, em nome de Jesus. Nesse momento, eu declaro, Senhor Jesus, portas abertas e principados e potestades sendo caídos para o chão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu creio que uma igreja está se levantando. Para mim, pode ter poucas pessoas aqui, beleza. O que importa é que nós temos pessoas que são redimidas, pessoas que estão prontos para ouvir a voz do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa, a bateria caiu. Agora, no final. Ah, meu Deus. Obrigado, hein? Vocês vão voltar para os Estados Unidos ainda também, né? Agora? A gente? No outro mês? Oi? No outro mês? Não, a gente está aqui. Ah, vou ficar por aqui. A gente está aqui agora. A gente voltou para os Estados Unidos porque assim, a gente não viu, não viu a família e as fronteiras são fechadas, sabe? Então nossa família não pode vir aqui. Só nós em casa, né? O filho e tudo. Mas a gente queria voltar para os Estados Unidos para ver a família, porque a gente sabia que, quem sabe o que vai acontecer no final do ano, né? É muito louco as coisas. Vai ter eleição lá agora nos Estados Unidos. E, cara, de qualquer